Nesse ano de 2025, mais foram as coisas que você completou ou as coisas que ficaram incompletas? Você conseguiu concluir muitas coisas ou várias e muitas coisas ficaram inacabadas? Se Deus devolvesse a você a vida que você ofereceu a Ele, o que você teria hoje? Vou ser para Mengano o que Mengano foi para mim. Vou ser para Bertrano o que Bertrano foi para mim. O que seria de você nesse ano de 2025 se Deus devolvesse a você justamente o que você plantou? Mas Jesus, Ele obedeceu em tudo, Ele honrou em tudo, e claro, não quero comparar ninguém a Jesus, colocar no patamar, não é isso. Jesus é o modelo perfeito, excelente, que nós temos que observar. Jesus completou toda a obra. Agora eu te pergunto, ele enfrentou dificuldades, adversidades para fazer a obra que ele tinha de fazer? Ele enfrentou barreiras, obstáculos para poder concluir a obra que só ele podia fazer? Sim ou não? Mateus 16, vamos ler do versículo 13 ao versículo 23. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Sai de diante de mim, fica de diante de mim, Satanás, retroceda de mim, sai da minha presença, porque colocas o teu olhar nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. E ali Jesus repreendeu a Pedro. Então Jesus abertamente começou a dizer-lhes: eu vou morrer, a vontade do Pai é que eu morra, eu vou a Jerusalém e de lá eu não volto, porque eu vou ser entregue aos anciãos, eu vou ser julgado, condenado, vou ser morto.
nas mãos dos principais da sinagoga, os principais sacerdotes. Eles vão me condenar e eu vou morrer. Essa é a promessa que eu tenho. Esse é o meu alvo. Esse é o meu objetivo. Isso é o que Deus preparou para mim. E Pedro, tomando ele à parte, repreendeu-o. Começou a dizendo, não faça isso. Tentou convencê-lo do contrário. Mas Jesus repreendeu aquelas palavras. Agora abra sua Bíblia em Mateus 26. São os textos base para 7 afirmações que eu vou fazer nessa noite. E vamos orar. Mateus 26, vou ler o 39, tá? Depois você lê os demais versículos, é porque nosso tempo é corrido. Já me avisaram. Vamos lá. Mateus 26, 39. E indo um pouco, vou ler o 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. A minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. 29. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja como tu queres e não como eu quero. Aí nós recaímos no tema da mensagem, entre a vontade própria e a vontade de Deus. Durante esse ano de 2025, talvez você disse muitos nãos para Deus, porque você foi guiado, direcionado pelas suas emoções e pelos seus sentimentos. Deus não tem compromisso com as suas emoções e seus sentimentos no que diz respeito à vontade dele. Deus tem compromisso com a palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. É fácil nós tomarmos decisões confortáveis, mas nós temos que ter homens e mulheres para tomar decisões desconfortáveis, decisões difíceis. Então eu vou destacar aqui 7 pontos. Resumindo, Pedro repreende Jesus movido pelo afeto, movido pelo sentimento, movido pela emoção. Jesus também repreende a Pedro, movido pela obediência, movido pela palavra, movido pela promessa, movido pelo não vou falar sentimento, mas pelo compromisso com o dever, com a missão. Mais importava obedecer a Deus do que aos homens. Ainda que o que Deus estava pedindo era difícil, era melhor ficar com o difícil que Deus pede do que com o bonito, fofinho que os homens trazem. Então Pedro tentou repreendê-lo, Jesus repreendeu-o. E o que Pedro fez foi olhar os olhos dos homens, mas Jesus estava olhando com a visão do alto. Resolva o que você tem que resolver. Porque Jesus completou. Jesus consumou. Talvez você esteja indo para 2026, mas com muitas pendências de 2025. Então, só no papel, só no calendário que o ano acabou. Então, resolva as suas pendências. Maturidade, responsabilidade começa quando paramos de fugir da realidade. Aquilo que você fugiu nesse ano, está te esperando no ano que vem. Então resolva suas pendências, pare de fugir da realidade, seja maduro. Você pode não resolver tudo, mas precisa começar a colocar as coisas em ordem e ir resolvendo devagarzinho. Começa pagando, vai pagando, faça um acordo.
Vai se exercitando, caminhando, depois correndo, para você sair do sedentarismo, para você sair das dívidas, para você ter uma melhor qualidade de vida. Comece devagar, mas comece. Então, você não pode resolver tudo, mas precisa começar a colocar as coisas em ordem, porque Deus trabalha com quem enfrenta a verdade. Segundo, suporte o desconforto. Suporte aquilo que é desconfortável para você. A dor do crescimento. Jesus não negou o desconforto, mas não permitiu que ele governasse suas decisões. Senhor, a minha alma está angustiada até a morte. Se possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Então Jesus não negou que estava confortável, mas não permitiu que ele governasse suas decisões. Crescimento dói, renúncia dói, obediência dói. Fugir do desconforto é fugir do amadurecimento. Terceiro, não dependa de motivação. Não dependa de entusiasmo. Eu estou sem motivação para ir à igreja. Eu não está entusiasmado. Irmão, não é questão de motivação, não é questão de entusiasmo, é questão de disciplina. Motivação oscila, mas a disciplina é algo que permanece. Jesus foi fiel à missão, não ao sentimento do momento. Disciplina espiritual é permanecer firme, ainda que a motivação acabe. Disciplina espiritual é permanecer firme, ainda que não esteja tão entusiasmado. É fazer o que não pode fazer, porque precisa ser feito, gostando ou não. Tenha discernimento, o que você deve tolerar e o que você não deve tolerar. Há coisas que podem ser toleradas, limitações humanas, processos, dificuldades que a pessoa tem, coisas que você pode tolerar, uma limitação física, uma situação, você tem tolerância com isso. Mas tem gente que não tem tolerância com isso. Mas tem tolerância com coisas que não deve ter tolerância. Então, limitações humanas, processos, são coisas que podem ser toleradas. Mas o pecado, a inconstância, a incoerência e a negociação de princípios e valores cristãos não pode ser, irmãos, não pode ser tolerado. Nós não podemos negligenciar valores, princípios. Tem gente que tolera o intolerável e é intolerante com o tolerável. Deu para compreender? Amém? Não aceito isso. Uma coisa tão boba. Vamos dar um exemplo assim. Eu como pastor, não é meu caso não, tá? Mas eu me incomodo que trouxeram água para mim no copo descartável. Por que não trouxe na de vidro? E fiquei chateado. Mas a pessoa está no adultério, a pessoa está no engano, na mentira, na hipocrisia, e eu faço vista grossa, porque é dizimista, ofertante, entrega valores à igreja. Então, irmãos, vamos ter princípios, vamos ter valores, ser honestos. Então, às vezes, nós somos intolerantes com coisas que podem ser toleradas, mas somos, deixa eu repetir, às vezes somos intolerantes com coisas que podem ser toleradas e somos tolerantes com coisas que nós não devemos tolerar. Amém? 6. Cuidado com líderes barulhentos. Eu sei que muitos pastores aqui não ouvem as mensagens que eu prego. Andam, bebem água, tal, mas tem 1, 2, 3, 4, 5 ídolos no YouTube. Pastor que você segue no Instagram, aí eles falam, maldição da árvore de Natal. Aí você acredita, aí eu vou falar aqui do pecado e você não ouve. Então cuidado com líderes barulhentos. Nem todo discurso forte vem de profundidade espiritual. Muitos exploram
a fome emocional das pessoas e muitos exploram a parte emocional das pessoas com promessas de facilidades e também de vendas de bênçãos. Então, cuidado com líderes barulhentos e com promessas fáceis e frases de efeito. Cuidado com esses pastores que você segue na internet. 7. Coerência exige, irmãos, caráter firme. Coerência exige caráter firme, exige força. Para sustentar decisões difíceis é preciso convicção. Maturidade não nasce da emoção, nasce do entusiasmo, nasce de suportar a dor na hora da missão, quando passamos pelo deserto. A dor ensina, a dor ajusta. Você pode não resolver todas as coisas no momento, mas você precisa colocar as coisas em ordem. Precisa começar. Que em 2026 você não seja escravo de si mesmo, dos seus impulsos e da sua sede por aprovação, por aplausos, por reconhecimento. Irmãos, caráter afasta pessoas. Se você fica em busca de aplausos, se você fica em busca de reconhecimento, daqui a pouco você não é mais você não é mais o mesmo, você vai ficar mudando, sendo mais. As pessoas vão moldar você ao seu bel prazer, e muitas pessoas ficam vivendo à mercê do que os outros pensam, do que os outros acham, em busca de aplausos, em busca de elogios, e preferem muitas das vezes ficar bem com os homens e mal com Deus. Deus busca homens e mulheres de caráter, que se posicionem firmes, dizer não quando é não e dizer sim quando é sim. Não ficar em cima do muro, não ser dois papos, duas caras, duas personas. Seja firme. Glória a Deus. Que você seja em Cristo Jesus verdadeiramente livre. Mateus 26:39. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres.